Então essa é a terceira aula da quarentena de Excel. Hoje nós vamos avançar um pouco mais no Excel básico. Abaixo desse vídeo eu deixei assim, ó, reveja as aulas anteriores. Abaixo desse vídeo aqui, ó, tem o vídeo que eu estou falando, aqui vocês estão aqui. E aqui no final tem um link para quem quer pagar o certificado. E aqui está aqui, ó, reveja as aulas anteriores. Clicando aqui, e aí está aqui, ó. Está aqui, Excel básico, edição 2020, aula 1, Excel básico, edição 2020, aula 2. Essas aulas é a aula da quarentena, porque eu já editei elas. Editei elas e soltei no canal. Vamos abrir o Excel, todo mundo? Excel. Vamos abrir o Excel em branco. E clica em pasta de trabalho em branco. Então pronto, você vai abrir o seu Excel em branco e nós vamos trabalhar. Isso aqui que eu coloquei aqui é apenas para eu saber o que eu quero passar para você hoje. Função SE, máximo, mínimo, média, maior, menor e referências. Se eu conseguir passar um pouco de PROC V também e gráfico, eu vou ver se eu consigo passar. Porque hoje, o curso básico hoje, eu já tenho que encerrar ele. Tá? Claro que não vai dar para passar tudo isso aqui, não tem como, né? Mas eu já posso passar sobre filtros também. E pronto. Talvez nomeação de intervalo. É muita coisa, né? Vamos trabalhar aí. Vamos ver se a gente consegue passar tudo isso aí. Tudo isso aí eu vou criar uma planilhinha aqui. Vamos criar do zero uma planilhinha, como você já sabe. A gente cria do zero. Quando eu começo a aula, eu não sei o que eu vou passar. Sério. Mas por que isso, professor? Isso é antiprofissionalismo? Não. Mais de 15 anos eu trabalho assim. Eu creio quando brota na hora. Vem a ideia assim, ó, pá. Hoje eu tenho a ideia, tá na mente. Tem uma vaga ideia. Aí na hora que eu vou colocando aqui na planilha, eu vou tendo a visão. E eu vou colocando aqui. E aí eu tenho que fazer algo que eu consiga te ensinar tudo isso aqui. Agora eu quero que você compreenda o seguinte. Isso aqui é uma maquete, é um modelo, Imagina que você vai estar num desfile de moda. Você vê aquelas coisas e fala, nossa, que coisa horrorosa. Sabe, tem pessoas que, não sei, igual eu olho e falo, misericórdia, horroroso. Tem gente que gosta, acha bonito. Mas aquilo ali é uma tendência. A roupa de fato não é aquilo, ali é uma tendência. Para quem manja de moda, se tiver algum estilista aí, não se ofenda. Estou falando como um público consumidor. Eu olho e falo, nossa, que trem horrível. Mas claro que não é assim, né? E aí a pessoa vai pegar aquilo ali, é uma tendência. E daquela tendência, daquela inspiração daquele artista, a pessoa vai lá e cria as peças. Eu acho que é assim, talvez estou falando do que eu não entendo, que eu não entendo de moda mesmo. Então o que eu vou fazer aqui é o desfile das fórmulas e funções, para que você olhe e fale, tá ok, eu entendi. Aí você vai pegar isso aqui e colocar no seu dia a dia. Como nós nos posicionamos aqui como parte da solução e não do problema, nós vamos fazer aqui algo fictício, porém vamos colocar assim, ó, dados da evolução da cura do Covid-19 pelo Brasil. Nós vamos partir pelo... eu não vou pegar assim evolução da doença, tanto morreu e tantos infectados. Não, nós vamos passar para o lado positivo. Eu vou colocar aqui, vou criar aqui, claro, fictício, não vamos pesquisar no Google. São dados, você que entrou agora, dados fictícios, que nós vamos colocar aqui alguns estados do Brasil e o número de casos de pessoas que já estão curadas. Vamos colocar assim, tá? Então são dados fictícios. Vamos colocar aqui então aqui estado, tá? E você vai colocar aqui, ó, número. Aqui tem gente que tá bem no comecinho. À direita da barra de espaço tem um Alt GR. E antes do Enter, depois do C cedilha, você vai encontrar o símbolo do número, assim, ó. Tá? Você aperta o Alt GR da direita e faz aí número curados. Vou colocar assim, número de curados. SP, vou colocar aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Santa Catarina e Ceará. Eu estou olhando aqui, eu estou querendo uma coluna de infectados e curados, mas para ter comparação depois, entendeu? Eu não me conformei, eu vou arrastar aqui. Infelizmente tem que colocar, né? Alt 167, aqui 167, vamos aqui Alt GR, vamos por aqui mesmo, número de infectados, pronto. E lembrando que eu vou colocar
números aleatórios aqui, tá, pessoal? Números aleatórios. Então eu vou colocar aqui 200 pessoas, 350, 150, 80, 50, 60 e 30. Aqui vou colocar 100 pessoas, foi curado, 50, aqui 80, vai digitando aí, tá? Aqui 80, então o mesmo número de infectados foi o número de curados. 50, vamos colocar 25, 60, vamos colocar 3, 30, vamos colocar 2. Então tem números aqui totalmente aleatórios. Esse aqui está aqui dados, tá? Eu não vou fazer nada aqui. Porém, eu vou selecionar sim, vou selecionar aqui dados até, clica, segura e arrasta até a F. Até a F aqui. E você vai clicar mesclar e centralizar. E aí você arrasta aqui no Excel avançado eu explico quanto e seleciona tudo isso aqui. Clica desde aqui, seleciona toda a tabelinha e clica nas gradinhas que a gente aprendeu na aula anterior. Então eu fiz uma tabelinha dados evolução da cura dos infectados pelo Covid-19 pelo Brasil. Alguns estados eu coloquei o número de infectados e o número de pessoas curadas. A partir disso aqui, eu posso ter perguntas. As minhas perguntas serão respondidas através de funções. Eu poderia responder as perguntas através de análise de dados, através, por exemplo, da tabela dinâmica e outras funcionalidades do Excel, mas eu quero utilizar funções para responder as perguntas, ok? Então, quando você tem dados, os dados são informações aqui. E para eu transformar esses dados numa informação mais precisa, mais organizada, eu utilizo algumas dessas funcionalidades ou funções. Então, já vou começar com filtros. Filtros é a forma mais simples que tem de eu trabalhar com dados aqui no Excel. Então eu vou até clicar aqui em filtros, só cliquei só para eu ver o que eu já vou fazer. Eu vou selecionar aqui, ó, estado e vou selecionar estado, número de infectados e número de curados. E vou clicar aqui em dados, tá? Dados, clica aí e vou clicar em filtro. Aí já apareceu aqui um campo de filtragem estado, um aqui infectados e outros em curados. Aí aqui o filtro, você vai fazer os filtros de acordo. Eu vou clicar aqui, por exemplo, eu quero saber aqui somente no... Eu vou clicar aqui, ó, eu vou desmarcar tudo, eu quero saber apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu quero saber nesses 3 estados o número aí. Então eu clico em OK, por exemplo. Ó. Aí eu filtrei somente esses 3 aqui. Talvez para fazer um comparativo, talvez se eu tivesse um gráfico, ou tivesse uma função aqui também, eu já ia verificar essa somatória, mas depois a gente vai para a questão de somatória. Por enquanto só o filtro. Então nesses 3 estados eu coloquei aqui, pronto. Aí eu posso vir aqui, limpar, filtro de estado, no número de infectados. Eu quero apenas os estados que tem mais de 200, igual ou maior. Eu venho aqui, ó. Filtro de número. Filtro de número. E eu coloco aqui, ó, é maior ou igual a. É maior ou igual a 200. E clique em OK. Ó, ele trouxe apenas São Paulo e Rio de Janeiro tem um número de infectados maior ou igual a 200. Ou eu limpo e eu quero saber o número de curados. Eu quero saber a partir de 80. Eu venho aqui, filtro de número, é maior ou igual a... eu quero saber maior ou igual a 80. OK. São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, corresponde a esse filtro que eu estou fazendo aqui. Então aqui o filtro é uma forma também de eu extrair resposta de algumas perguntas acerca dos meus dados.
tá? Eu vou limpar aqui. Limpou, mostrou todos os casos novamente. Essa aqui foi a questão do filtro, bem simples, bem simples. Agora, eu quero fazer mais algumas perguntas. Eu quero saber qual que é o maior número. O maior número. Eu quero saber primeiro o total de casos. Total de casos. Tanto para infectados, tanto para curados. Eu quero saber qual que é o maior número. Ou seja, e eu quero saber também o menor número. Qual que é o menor número agora de infectados e de curados? Aqui eu vou usar, para responder essas perguntas, eu vou usar as fórmulas. Aqui no total de casos, eu aprendi na aula passada já que eu utilizo igual, soma, abro parênteses e seleciono. Seleciono tudo isso aqui. Selecionei, fechei parênteses, pressiono a tecla Enter. Eu já encontrei que o total de casos é 920. Então eu posso dizer, olhando esse gráfico, eu posso dizer que no Brasil tem 920 casos, a somatória em todos os estados. E eu posso aqui agora, falando aqui, então eu já falei sobre filtro, vou pintar aqui, agora eu estou falando ali sobre as funções. Sobre as funções. Então eu vou falar sobre referências, já vou até pintar. Referência é quando eu tenho uma função. Concorda que eu também vou somar aqui? Então, se isso aqui também é uma soma, e eu já tenho aqui algo que soma, eu clico aqui e arrasto para a direita. Eu fiz uma referência relativa, e ele já diz que eu tenho no Brasil, olhando para esses dados fictícios, que eu tenho 340 casos de pessoas que foram curadas. Tá? Se eu clicar duas vezes aqui, eu vou entender o que é a referência relativa. A referência relativa, quando eu arrasto ela para baixo, ele incrementa um na linha. Quando eu arrasto para a direita, ele incrementa 1 na coluna. Como que é isso, professor? Explica melhor. Ó, aqui eu tinha soma de E6 até E12. A coluna E era a minha referência. Quando eu arrastei para a direita, o E passou a ser F. Tá vendo? Então agora eu tenho F6 até F12. A linha permanece. Eu quero somar da linha 6 até a linha 12. Porque é nessa linha que tem os meus dados de pessoas infectadas e curadas. Então, quando eu arrastei aqui, era a linha 6 e 12 da coluna E. A referência relativa, ela incrementa apenas uma coluna. Ela fala, bom, se os dados eram da coluna E, é óbvio que agora os dados são da coluna F. E pronto, ele fez para mim. Se eu agora quero saber o maior número, e eu clicar aqui e arrastar para baixo, e achar que isso aqui está certo, só de olhar aqui eu já sei que não está certo. Porque além de estar errado a forma aqui, e não é soma mais que eu quero. A função aqui é outra. Então, nesse caso, não tem o que eu fazer referência. Aqui já é uma outra função que eu vou utilizar aqui. Perfeito? E hoje as aulas estão, digamos assim, misturadas. Eu estou tentando pegar aqui várias aulas aqui, tá? Do curso básico e jogar numa aula só. Compreenda, quando você paga o certificado e nessa oferta que eu estou fazendo, você vai assistir uma aula só de uma função, uma aula só de outra função, de outra, porque não tem como ser tudo assim ao mesmo tempo. Talvez hoje aqui fique um pouco confuso para quem começou agora, tem um pouco de dificuldade, é normal, mas aí você depois vai ter as aulas lá 6 meses para você treinar. Cada aula lá, a duração é de 15 minutos, tem aula de 8 minutos, você consegue assimilar a aula tranquilamente. Aqui a aula de 1 hora e meia, onde eu coloco aqui temas de várias aulas em uma única aula, porque um ao vivo é um resumo, é algo resumido aqui. Maior número.
O maior número é você colocar. Aí tem duas formas de fazer. Nós temos aqui o máximo e o maior, tem o mínimo e o menor. Eu vou fazer assim, ó, igual máximo, abro parênteses e seleciono os números de casos aqui, dos estados. Fecho parênteses, pressiono a tecla Enter. Então está dizendo aqui que o maior número é 350 de infectados. Aqui a referência relativa, eu arrasto para a direita, ele vai dizer que o maior número de cura é 100. Pronto. E está aqui, né? 100 é o maior número. Qual que é o menor número? O menor número, então, é igual ao mínimo. Mínimo. Seleciono aqui. Fecho parênteses. Pressiono a tecla Enter. Ele diz que o menor número de infectados é 30. Eu clico aqui, arrasto para a direita. O menor número de curados é 2. Tá? Estou fazendo devagar para você me acompanhar aí. Então, o máximo e o mínimo eu já fiz aqui. Agora, o menor tem a função máximo e mínimo e tem a função maior e menor. Essas funções são completamente diferentes. As pessoas, às vezes, acham que não, mas são diferentes. Eu poderia utilizar aqui o maior para fazer o máximo e o menor para fazer o mínimo aqui, o menor número. Porém, olha, observa, é assim. Ó. A função maior e menor, ela serve para classificação. Tá? Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro. Aí eu utilizaria ele como uma outra função para realmente classificar qual estado está em primeiro lugar de maior número de casos, ou quer seja de infectados, quer seja de curados, e qual está em segundo, qual está em terceiro. Então eu posso fazer essa classificação. Eu posso até colocar aqui, ó, segundo maior número e segundo menor número. Eu não quero fazer muito para não confundir aí. No início essa função parece ser um pouco complicada, mas não é. O primeiro maior a gente já sabe que é 350, que é Rio de Janeiro, tá? E o primeiro menor é Ceará com 30. Agora, e o segundo maior? Qual que é? Aí eu uso igual, maior. Só que o maior, quando eu abrir parênteses, ele vai ter assim, ó, matriz, ponto e vírgula, K. Eu vou explicar esse K. A matriz é a mesma, eu seleciono tudo aqui. Só que tá vendo que tem um ponto e vírgula aqui, ó? Quando eu colocar ponto e vírgula, ele vai para o K. O K, ele é dentro da matriz, qual que é a posição? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro. Aí você coloca o número da ordem que você quer. Eu quero o segundo, eu coloco 2. Então ele vai ignorar o primeiro maior, que é 350, e óbvio que ele vai trazer São Paulo, que está em segundo lugar ali, que é 200. Quer ver? Ó, vou fechar, vou pressionar Enter. Ó, ele trouxe aqui 200. Porque o maior mesmo é 350. O segundo maior está aqui, 200. Compreende? Ó, menor, vamos lá, igual, menor agora. Qual que é o segundo menor? Igual menor, eu seleciono os dados, coloco ponto e vírgula, o K é, qual que é a posição? Eu quero o primeiro, o segundo? Eu quero o segundo. Coloquei aqui 2, pressiono a tecla Enter. O segundo menor tem 50. Porque em primeiro lugar está Ceará, ele tem 30 casos. O segundo estado também que apresenta um menor número de infectados, está aqui, Bahia, 50. Lembrando que isso aqui são dados fictícios que a gente colocou agora na planilha, não é nenhum dado oficial, não pegamos isso aqui em órgão nenhum. Acabamos de criar essa planilha aqui. Perfeito? Para você que chegou agora. O segundo maior número de curados, eu clico nesse aqui e arrasto. Deu 80.
E o segundo menor, eu clico aqui e arrasto. O segundo menor é 3. O primeiro é 2, o segundo é 3. Tá? De curados aqui. Para você entender melhor, vou selecionar tudo aqui, ó, e arrastar aqui para baixo. Para deixar essa linha aqui, vou clicar, selecionar essa linha aqui, ó, e pintar aqui no baldinho. Tá vendo aqui, ó, desse cinza aqui. Para separar mesmo. Vou selecionar tudo aqui de novo. Clicar nas gradezinhas aqui. Selecionar aqui, clicar nas gradezinhas. Para poder separar. Aqui é o total de casos. Negrito. E aqui é uma outra coisa. Aqui é o maior, é o menor, é o segundo maior, é o segundo menor. Aqui em planilha 1, clica com o botão direito, renomear. Que coloca dados e Enter. Só isso. Clica no maisinho aqui, cria outra planilha. Botão direito, renomear. Digita aqui pesquisa. Você vai perceber que a semelhança das aulas é sempre a mesma. Quando você for lá no curso completo, não vai estar essa mesma aula, mas vai estar uma outra aula com a mesma pegada. Dados. Agora sim, seleciona estado, número de infectados, número de curados, arrasta para baixo. Então eu selecionei aqui da D5 até a F6. Aperto Ctrl C para copiar, clico em pesquisa, clico na A1 e aperto Ctrl V para colar. Dou um clique aqui entre A e 1 aqui, tá vendo? Bem aqui mesmo, dá um clique, ele selecionou a planilha inteira. Eu venho aqui entre B e C, ou A e B, com esse cursor, com a seta para a direita e para a esquerda, e clico 2 vezes bem rapidinho. Duplo clique. E clico fora, ou seja, ele aumentou aqui para mim a largura das colunas. O que eu quero fazer é, você vai apagar aqui, clica delete, clica delete. O que eu quero fazer é simplesmente o seguinte, imagina que aqui, imagina só, tá? Que isso aqui está ligado na internet e que isso aqui está sendo atualizado toda hora. Então você aqui, e tem todos os estados brasileiros, e aqui em pesquisa, você quer apenas clicar aqui na setinha, escolher o estado e verificar quantos infectados e quantos curados. Imagina isso, tá? Então você vai criar aqui uma função PROC-V. PROC-V aqui agora, porque é a função de procura vertical. Mas para eu criar a função PROC-V, existem as boas práticas. Que é isso? Antes de eu fazer a função, eu preciso, para ficar melhor, eu preciso nomear intervalo. Aqui, ó, nomeação de intervalo. Vou clicar aqui, vou pintar aqui, vou clicar em PROC-V, vou pintar porque nós vamos trabalhar agora. Isso aqui é meu controle, tá? Isso aqui você não vai fazer no seu não. É meu controle. Então, primeiro, nomeação de intervalo. Eu vou clicar em estado e vou arrastar até aqui o 2 aqui, que é o número de curados no Ceará. Eu selecionei essa tabelinha todinha aqui. Vou clicar aqui em cima na caixa de nome e vou digitar dados e pressionar a tecla Enter. Então agora, quando eu clicar em qualquer lugar e clicar na caixa de nome, ele está aqui, ó, dados. Quando eu clicar em dados, o Excel vai dizer que dados são todo esse intervalo que tem os estados, o número de infectados e o número de curados. Então eu tenho 3 colunas aqui, correto? 3 colunas. Eu vou selecionar de São Paulo até Ceará, ó. Clique em SP, arrasta até Ceará. Aqui nós vamos clicar na caixa de nome, vamos digitar estados e pressionar a tecla Enter. Clico fora. Agora eu tenho aqui dados, que é toda a minha planilha, é minha tabela, e eu tenho estados, que é somente esses estados aqui. Então eu fiz o que aqui? Nomeação de intervalo apenas. Para que isso? Para utilizar com PROC-V. Onde? Lá na pesquisa. Então eu vou trabalhar também aqui um recurso chamado validação de dados. Essa validação de dados também vai ser para me auxiliar
no PROC-V. Não tem nada a ver com PROC-V, mas vai me auxiliar. Tá? Por quê? Para eu fazer o PROC-V aqui e fazer a pesquisa, eu tenho que ficar digitando aqui, ó, São Paulo, depois Bahia, depois Ceará, eu tenho que ficar digitando. Mas ao invés de digitar, eu quero uma listinha para eu escolher. Então eu vou trazer os estados para cá. Como? Clicando aqui na A2, clicando em dados, validação de dados, validação de dados. Aqui está configurações, permitida qualquer valor. Estou falando devagar para você pegar. Clico na setinha e escolho lista. Aí está aqui fonte. A fonte é o que? É igual, eu coloco o sinal de igual e digito estados. Ok. Aí eu vou na setinha e está aqui os estados. Ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, está aqui os estados. Isso aqui eu fiz uma validação de dados para me auxiliar com o PROC-V. Agora pronto, eu posso fazer a minha pesquisa. Aqui na B2 eu vou colocar igual PROC-V, abro parênteses. O PROC-V eu preciso do valor procurado. Quem é o valor procurado? Eu estou procurando o estado, o que eu escolher. Então pronto, eu já coloquei o valor procurado? Já. Eu coloco ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula, ele vai para a matriz tabela. A pesquisa dos números de infectados, concorda que está naquela tabela que a gente deu o nome de dados? A gente deu o nome de dados, não foi? Está aqui, ó, dados, está até aqui. Então a matriz tabela é aquela tabela, tá, que contém 3 colunas: estado, número de infectados e número de curados. Eu já coloquei minha matriz tabela, ponto e vírgula. Ele vai pedir agora um número de índice da coluna. Que é isso? É o seguinte, a pergunta é, em qual coluna eu coloquei os estados? Claro que foi na coluna 1. Em qual coluna eu coloquei o número de infectados? Na coluna 2. E na coluna 3 está o número de curados. Então o número da coluna agora é a 2. É a coluna que eu coloquei os dados, o número de infectados. Coloquei isso aqui, ponto e vírgula. Ele quer saber agora o intervalo que eu quero, se é exato ou se é aproximado. Essa questão da diferença do exato e do aproximado está lá no curso completo. Aqui hoje nós vamos trabalhar com o valor exato. Eu quero o valor exato, que eu posso colocar 0 ou eu posso clicar aqui em verdadeiro 2 vezes. Tanto faz escrever verdadeiro ou... Opa, calma. Verdadeiro não. Desculpa. Falso 2 vezes, que é correspondência exata, ou 0. Eu gosto de trabalhar com 0. Tá? 0 e 1. Eu não gosto de trabalhar com verdadeiro e falso, não. Fecho parênteses. Pressiono a tecla Enter. E aí ele já trouxe que em Minas Gerais eu tenho 150 infectados. Se eu clicar na setinha, Distrito Federal tem 80, São Paulo tem 200 e assim, Ceará 30, sucessivamente. Ah, mas eu quero também o número de curados. Eu posso pegar aqui e arrastar aqui, só que se eu arrastar, eu tenho que fazer algumas modificações. Quer ver? Ó, vou arrastar aqui, ó, arrastei, ele deu ND, não disponível. Por quê? Porque eu tenho que fazer algumas modificações. Quer ver? Ó, vou clicar 2 vezes e você vai entender. Ó, PROC-V, eu não estou procurando na B2, eu quero procurar na A2, então eu apago aqui o B e coloco o A. Procurar na A2, aí é dados também, mesma coisa, só que a coluna não é 2 mais. Por quê? Porque a coluna que eu quero agora é onde está o número de curados. O número de curados está na coluna 3. Pressiona a tecla Enter. Então no Ceará eu tenho 30 infectados e 2 curados. Clico aqui em São Paulo, eu tenho 200 infectados e 100 curados. Professor, foi muito rápido, delete, não entendi o número de curados, faz de novo. Igual PROC-V. Eu estou procurando aqui no estado, ponto e vírgula, na matriz estados. Não,
Não é. Na matriz dados, desculpa, na matriz dados, ponto e vírgula, número da coluna, na coluna 3, ponto e vírgula, um valor exato. Fecho aqui, pressiono a tecla Enter e pronto. Está feita a minha pesquisa. À medida que eu escolho o estado, ó, Distrito Federal tem 80 infectados, 80 curados. É verdade? Vamos ver. Eu vou lá em dados, né? Vou lá em dados, aqui ó, Distrito Federal tem 80 infectados e 80 curados. Ele está buscando na minha tabela, tá? Ó, buscando na minha tabela, São Paulo 200, 100. São Paulo 200, 100. Perfeito, até aí, não tem ninguém com medo aí não, achando que está muito avançado. Olha, o PROC-V tem escola de informática, acredite se quiser, ela só passa no curso de Excel avançado. Mas claro que esse PROC-V, eu passo no básico, passo no intermediário, passo no avançado, porque é uma função que você precisa estar em constante aprendizado. Não é hoje que você vai aprender ela. Você viu, você vai voltar no vídeo depois que terminar a live, vai rever e vai rever e vai rever. Em algum tempo, instala na memória e você fala, puxa, hoje eu entendi. Eu demorei muito tempo para entender a função PROC-V. É uma função que você vai aprender, não se preocupe. Quem começou do básico agora, acha estranho mesmo, tá? Acha estranho, difícil, tá? Até incompreensível algumas vezes, mas não se preocupe. Aconteceu comigo também. Eu não aprendi Excel da noite para o dia. Na verdade, eu aprendi Excel quando eu comecei a dar aula de Excel, que os alunos tinham dúvidas, davam muitos problemas e eu não conseguia resolver, e eu ia lá e eu ficava e tentava até que eu conseguia, eu ficava feliz, né? Quebrando a cabeça mesmo. Perdi alguns alunos, a escola, né, que me alguns alunos no início, porém as pessoas que estavam do 000, elas tiveram paciência comigo e eu consegui aprender junto com elas, e era maravilhoso quando eu conseguia entender uma função dentro da minha explicação. Eu ficava rindo à toa, eu falava assim, nossa, eu consegui. Os alunos achavam que era falar, nossa, o professor é tão humilde que ele se fez igual nós, ele está colocando como se ele tivesse a dificuldade igual nós, mas eu realmente estava aprendendo junto com eles. De infectados, só vou colocar aqui média mesmo. E a função média não tem muito o que falar, porque ó, igual média, tá? Igual média, eu abro parênteses e seleciono também aqui, ó. É só isso, eu seleciono os casos aqui, fecho parênteses e pressiono a tecla Enter, tá? Ele vai dar um número aqui, com muitas casas decimais, deu em média 131, um numerão grande aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, eu tenho aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Eu vou clicar em diminuir casas decimais, vou deixar apenas com 2 casas decimais. Então, 131,43 em média de infectados por estado. Eu clico, seguro e arrasto para a direita, tá? Em média, tem 48,57 de número de casos de pessoas curadas por estado, tá? A média não tem muito o que explicar. É a média quando você tem lá, sei lá, 4 notas, português, matemática, história e física, você tem lá 10, 10, 10, 10, aí o professor vai calcular a sua média, né? A média, se eu fosse calcular ela, só estou dando a explicação da média, isso aqui não precisa você fazer não. Se eu fosse fazer ela na mão, eu ia colocar igual, abro parênteses, esse, mais esse, mais esse, mais esse, né? A média é assim, eu somo tudo e divido pelo número de provas aqui. Então foram 4 provas, eu divido por 4, pressiono a tecla Enter, deu média 10, que se eu fizesse igual média, só estou explicando, também daria 10, tá? Agora, se eu tivesse tirado 0 aqui, aí a média foi 7,5. Tirei 2 aqui, a média caiu para 5,5. Tirei 3 aqui, ó lá, a média 3,75. E assim sucessivamente. Se eu tirei 10 em todas as provas, a minha média é 10, tá? Ainda aqui uma dica de concurso público. Se eu colocar igual esse, mais esse, mais esse, mais esse
dividido por 4, né, que seria a soma de tudo aqui dividido por 4, será que daria a média 10? Será que eu posso fazer essa fórmula? Enter, deu 32,5. E não existe, nesse caso, se todas as provas foram no máximo 10, eu não posso ter uma nota mais do que 10 na média. E por que deu 32,5? Porque simplesmente essa fórmula aqui, o Excel, ele prioriza multiplicação e divisão, aí depois vem adição e subtração. Então ele resolveu primeiro 10, né, aqui dividido por 4 e somou, aí ficou errado. Ele fez 30 e o resultado de 10 por 4, aí deu 32,5. Para que eu venha dizer para o Excel, olha Excel, mas eu quero que você priorize primeiro a soma de tudo isso aqui. Aí eu coloco entre parênteses. É aquela regrinha matemática, sabe? Primeiro resolvo os parênteses, depois os colchetes, por último as chaves. Acho que era assim, se eu não me engano era assim ainda. Então eu resolvi aqui, pressionei Enter, aí sim resolveu o meu problema. Isso é uma teoriazinha, porque se cair em alguma prova, você fica ligadão aí. Sobre o gráfico, nós queremos comparar o número de infectados com o número de curados, ou queremos criar primeiro, vamos aqui, aqui clicar no mais e vamos colocar aqui infec por estados, né? Cria mais uma aqui, renomear curados por estado, infectados por estados e curados, ou nem precisava colocar por estado, né? Nem precisava colocar. Aqui em dados aqui, eu vou selecionar aqui, eu vou selecionar os estados, tá? Os estados e os números infectados, e vou clicar em inserir gráfico recomendados ou gráficos, para quem não tem a opção gráfico recomendado. Eu vou em gráficos recomendados. Então nós vamos aqui na coluna agrupada mesmo e vou clicar em OK. Do jeito que apareceu aqui, eu vou dar um Ctrl X para recortar e vou clicar aqui em infec por estado e Ctrl V. Vou colar esse gráfico aqui. O título do gráfico, eu vou colocar aqui, casos de infecção no Brasil, né? Brasil, Covid-19. E aqui, se eu quiser colocar aqui que isso aqui é o número de casos, aqui, tá vendo os estados, bonitinho. Se eu quiser colocar uma legenda, eu posso vir aqui nesse maisinho aqui e vou colocar aqui, legenda. Só que essa legenda não faz sentido porque a série é única, desculpa. Não vou colocar legenda não. Não é isso que eu queria não. Eu quero aqui, deixa eu ver aqui, rótulo de dados. Também não vai fazer sentido. Título dos eixos. Isso, estou procurando aqui, título dos eixos, tá? Título dos eixos. Aí eu posso colocar aqui número de casos. E aqui embaixo, estados. Então é isso. Tá, é isso. Aqui não tem legenda ainda porque não tem o que comparar. É só isso. Estados e número de casos. Então eu fiz aqui o meu... Tem mais configurações, tá? Mas eu quero passar só o básico aqui por enquanto. Só o básico. Depois você pode explorar aqui a questão do adicionar elemento, layout rápido, pré-definido. Mas eu quero ser bem objetivo aqui hoje. Então eu coloquei aqui. Volta lá para dados. Agora eu quero fazer o número de curados. Então eu vou selecionar os estados aqui. Presta atenção. Clique em São Paulo até Ceará. Segura a tecla Ctrl e mantém ela pressionada. E seleciona o número de curados aqui. E solta Ctrl e solta o mouse. Pronto. Aí eu vou inserir gráfico recomendado.
eu posso fazer o mesmo gráfico, mas eu quero agora o de pizza. E vou clicar em OK. Ctrl X, vou clicar em curados por estado, Ctrl V. Aqui agora eu tenho o meu gráfico. Casos de cura no Brasil. 3 pontinhos, Covid-19. Clico aqui fora. Então aqui agora eu tenho isso aqui. Eu quero colocar aqui agora também. Agora aqui sim faz sentido eu colocar rótulo de dados, tá? Eu vou colocar rótulo de dados aqui no maisinho, ó, esse rótulo de dados. Vou aumentar mais um pouco aqui, porque aí eu vou verificar aqui, ó, os casos por estado. Então eu coloquei, eu criei 2 gráficos, só que eu quero um gráfico agora comparativo. Eu quero comparar agora os infectados com os curados. Então eu vou selecionar agora os 3, ó, as 3 colunas. Vou selecionar as 3 colunas, vou clicar em inserir, gráficos recomendados. Eu vou escolher a primeira opção que está aqui e vou clicar em OK. Vou clicar em botão direito e vou clicar agora em mover gráfico. Esse mover gráfico eu vou em nova planilha. O nome da planilha vai ser comparativo. E vou clicar em OK. Aí ele moveu para uma planilha exclusiva só do gráfico aqui comparativo. Eu vou colocar aqui, ó. Infectados versus curados. Aqui sim, série 1 e série 2, eu preciso dar nome. Eu tenho que saber quem é a série 1 e quem é a série 2. Senão ficou assim, série 1, série 2. Quem é quem? Ele não pegou automático aqui. Eu tenho que saber quem é infectado e quem é curado. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui, ó, qualquer área do gráfico e vou aqui em selecionar dados. Selecionar dados. Quando eu faço isso, ele vai mostrar para mim aqui, tá? Onde está cada caso aqui. Mas eu vou clicar aqui em série 1 e vou clicar em editar. E vou clicar aqui, ó, para ele me mostrar quem é série 1. Olha lá, ele mostrou que é infectado. Então eu vou clicar aqui em nome da série e vou clicar aqui, ó, número de infectados. E OK. Ele já mudou a série 1 para número de infectados. Clico na série 2, editar para eu saber e clico aqui para eu saber onde é ela. Mostrou aqui, ó, que é curados. Então eu clico aqui nome da série e dou um clique em número de curados. Dependendo da versão do Excel que você está trabalhando, isso aqui pode não dar certo. Aí agora cabe a você aí atualizar a sua versão. Isso aqui é Office 365, a partir do Office 2016. Mas aqui você vai conseguir fazer no 2010, você vai conseguir fazer no 2013. Pode ser um pouco diferente do que eu mostrei aqui. E aí eu não posso mostrar caso a caso. Eu só posso mostrar no que eu estou aqui. Eu estou no 2000, na versão 365 a partir do 2016. Agora pronto, ó, número de infectados eu sei que é o azul e o número de curados eu sei que é o laranja. Eu ainda posso, se eu quiser, mudar a série para não ficar assim, mudar para linhas. Mas aí eu já entro no curso intermediário. Na verdade aqui, essa aula de hoje, uma mesclagem entre tchau básico e entra no intermediário. Porém, no curso completo eu mastigo bem o básico. São 12 aulas eu batendo na tecla do básico. Isso que eu estou passando aqui, em algumas escolas de informática, você vai fazer o curso completo, que eles falam lá, profissionalizante e tal, não sei o que. Você não vai ver nem o cheiro disso aqui. O professor está esculhambando. Eu dei aula 2003 até 2005, até 2009. De 2003 até 2009. 2009 não, 2008.
eu dei aula nas maiores escolas de informática de São Paulo, eu sei do que eu estou falando. As apostilas são engessadas, na verdade eu nem segui aquelas apostilas porque são horrorosas, né? E assim, a aula de Excel era bem pincelado porque a gente tem que passar muita aula de Word, ensinar a criar pasta, aquela coisa toda. É aula de internet, deixar os alunos lá na internet, passar coisas que os alunos, entre aspas, gostam, para manter mesmo o aluno, entreter o aluno mesmo. Excel o pessoal não dá valor em escola, então assim, só dá valor agora, quando chega a oportunidade dele mudar de cargo, ou ele está desempregado, ele percebe que as empresas precisam dele saber o Excel, aí ele corre atrás. Aí ele paga R$1.000, R$2.000 numa escola especializada para fazer o curso. Né? Eu sou especialista em Excel, eu vendo o curso de Excel do básico ao avançado por R$297, que é uma pichincha em relação ao que eu mesmo paguei para atualizar meu conhecimento e tirar minha certificação internacional. Só a certificação internacional eu paguei R$400 na prova na época, né? Foi, desculpa, no ano de 2016. Eu tirei a certificação internacional, ela tá, você não vai ver, tá ali em cima, até aqui atrás, tá ali em cima, acho que você não vai ver. E fora a hospedagem que eu paguei, que eu fiquei 30 dias em São Paulo. Primeiro eu paguei um curso para eu fazer a chamada reciclagem, né? A gente recicla papel, outras coisas, mas enfim, fiz minha atualização e eu paguei ali a hospedagem por 30 dias, alimentação, transporte para ir e vir e a prova. Então, eu também não tinha R$3.000 para ir para São Paulo, me qualificar, ficar 30 dias longe da minha família. Minha filha estava recém-nascida, para poder adquirir aquela certificação que você está vendo um pedacinho ali, ó, tudo fé, tá vendo? Tá ali a certificação internacional Microsoft. Eu também não tinha, mas eu tive que correr atrás. Então assim, a realidade, que é a realidade nua e crua, é que as pessoas não dão valor, muitas vezes não dão valor o que realmente tem valor. E elas só acordam quando estão numa situação que mexeu com elas. Então na realidade é isso. Quando mexeu comigo, eu acordo, eu vou correr atrás. Eu precisei da certificação para dar mais credibilidade ao meu trabalho. Eu corri lá, eu já tinha minha bagagem de aulas. Eu dava aula desde 2003. Então, teoricamente, eu não precisaria ir lá, mas eu queria essa certificação internacional. E eu corri atrás, eu fui lá e consegui a certificação. Então, eu só dou valor naquilo que tem valor para mim. Mas você vai descobrir cedo ou tarde o valor que tem esse conhecimento. Eu espero que você descubra cedo e invista na sua qualificação profissional. Tá? Não é que eu não tenho dinheiro ou você não tem dinheiro. A realidade é que às vezes a gente não dá prioridade naquilo que realmente é importante. Sucesso a todos, Deus abençoe, até amanhã.